Olá, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo, tá certo? Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você ainda não me conhece. O meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Eu conversava com alguém que eu amo muito, muito querida, e ela estava conversando para mim dizendo da seguinte maneira: olha, quanto mais eu vejo o tipo de crente que se tem hoje, quanto mais eu vejo o tipo de pseudos cristão que se é formado hoje nas igrejas, mais eu glorifico a Deus pela minha mãe. Porque a minha mãe, não tendo conhecimento pleno da palavra de Deus, não sendo uma pessoa considerada cristã ou semelhante, a minha mãe sempre me ensinou que primeiro eu deveria respeitar os mais velhos, que eu deveria ser uma pessoa sincera, honesta, uma pessoa não falsa, uma pessoa não maldizente, uma pessoa verdadeira na sua essência. Minha mãe me ensinou a ter caráter, minha mãe me ensinou a ser uma pessoa justa diante de toda e qualquer situação. Então eu agradeço a Deus pelo caráter que foi formado em mim através dos conselhos da minha mãe. E realmente eu comecei a pensar naquilo, comecei a fazer uma comparação com o que está escrito lá em Romanos 2:24, que diz assim mesmo: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios todos os dias. Vamos trazer aqui para os nossos dias e dizer: por causa do tipo de atitude de cristão que você está dizendo que é, mas a sua prática está mostrando outra coisa, você tem feito com que as pessoas não cheguem ao caminho do Senhor Jesus. Ou seja, pessoas hoje fazem o papel do prosélito que se faziam naquela época, no tempo de Cristo. Ficavam na beira do caminho ou ficavam no caminho em que levava as pessoas a Deus. Não entravam pelo caminho, nem deixavam as pessoas entrar. O nosso testemunho, gente, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Quando é que nós vamos entender isso? Quando é que nós vamos entender esse tipo de coisa? Hoje nós estamos criando, na verdade, uma legião de pseudos crentes, alicerçado em tantos mimimi, em tantas bobeiras, em tantas coisas que não tem nada de a ver com o concreto, com a palavra de Deus, em tanta criancice, em tanta sofisma, em tantas, como é que se diz, em tantas invenções bestas e baratas. Aquele que fala deve falar segundo a palavra de Deus. E por que a Bíblia nos diz isso? Para que a gente, eu, você, possa ser edificado realmente diante da presença de Deus. E aí eu comecei a ficar pensando uma outra coisa, que infelizmente hoje tem muita gente que no dia a dia está indo para o inferno, não é porque seja endemoniado, né? Porque tem pessoas que acreditam na palavra, tem pessoas que conhecem a palavra, mas o problema não é acreditar, o problema não é conhecer a palavra, o problema é obedecer. Eu me lembrei até de uma música de um cidadão, que é um cantor que teve a época dele, vamos assim dizer o nome, um que disse assim mesmo: eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Aí eu pergunto, olhando à luz das Escrituras, quem foi que nasceu há 10 mil anos atrás, ou mais do que isso? E que sabe todas as coisas que aconteceu no mundo? Quem foi? É esse mesmo inimigo de nossas almas. Então você começa a ver, mas o que é que isso tem a ver com o que você acabou de falar? Aí eu vejo o crente no dia de hoje, o cristão, o que se diz cristão, brigando por cada igreja, mas não luta espiritualmente pelo amor de Deus na vida das pessoas. Na sua rua onde ele mora, ou no bairro onde ele mora, ele não é conhecido como crente, ele é conhecido como o cara avarento que olha para todo mundo com a cara feia, não sabe e não tem discernimento para entender que você não está lutando contra as pessoas, quando a pessoa não está em acordo com você, não está em comunhão com você, ou até fala mal de você, mas ele não entende que ele está lutando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo diz que nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, olhe bem, quando a gente começa a se aprofundar na palavra e começa a buscar a palavra, a gente vê o quanto estamos errados,
o quanto eu estou errado. Desculpe pelo meu português aleijado, mas é uma realidade. Está errado, está errado. Ou a gente estamos, ou nós estamos errados, nós estamos errados. Perdoa mais uma vez pelo meu português, mas a verdade crucial nisso aí, a verdade nua e crua, é que para a gente não errar, temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E por que eu falo sobre a palavra? Porque parece que hoje nós como cristãos estamos deixando de buscar na palavra. Aí nós vemos uma igreja em que a prostituição é normal, nós vemos as irmãs de um verdadeiro desfile dentro da igreja, mostrando o corpo, a sensualidade, em vez de mostrar o amor ágape, que é necessário para que o povo permaneça na presença de Deus, estamos mostrando o amor eros. Estamos sendo seduzidos por este mundo. Eu me lembro que certa vez, quando eu morava em Salvador, tinha uma igreja que aos sábados, se você passasse e não tivesse a placa de igreja, eu não vou dizer aqui o nome da denominação, mas uma igreja que tinha a luz de discoteca lá dentro, tinha a luz de estrobo, tinha fumaça, era uma igreja meio escura. E no domingo, aquela igreja já estava numa outra aparência, aí o povo estava todo mundo reunido lá dentro. Oh, glória a Deus, aleluia! Irmãos, ou você é ou você não é. Sim, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E eu conversava e a pessoa disse para mim o seguinte: você sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem que arrumar uma maneira de trazer o povo para a casa de Deus. Aí eu me lembro do que está escrito no capítulo 16 do Evangelho de João, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que, trocando em miúdos, a minha obrigação é testemunhar. Eu me lembro daquele endemoniado de Gadareno, da cidade de Gadara, aquele homem que andava nos sepulcros, e o dia que ele teve encontro com a vida, o Senhor libertou ele, teve encontro com o Senhor Jesus, ele foi liberto por completo, e aquele homem sentiu a necessidade, não de começar a fazer estrepolina nem nada, mas de querer seguir com Jesus, e o Senhor disse para ele: não, mas vai novamente até a tua parentela e diz àquele povo o que Deus fez de bem na sua vida. Irmãos, hoje o testemunho tem falado mais alto do que aquilo que se prega nos púlpitos. Nós vemos crentes avarentos, nós vemos crentes amantes de si mesmo, como disse o apóstolo Paulo, e isso é fruto dos últimos dias. E infelizmente ou felizmente eu acabo glorificando a Deus por causa dessa atitude. Porque aí tem se cumprido aquilo que está em Apocalipse 22:11, que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda. A única maneira de estarmos limpos é se nós observarmos a palavra de Deus. Então não é corrente, não é mimimi, não é faz de conta, não é isso nem aquilo. É como me disseram, agora mesmo está chegando sexta-feira 13, né? E para quem é supersticioso, infelizmente tem até muito crente que é supersticioso nesse sentido. Sexta-feira 13 é o dia do mal, que acontece tudo de errado. Tem gente que durante o decorrer de todo o ano vai na sexta-feira porque diz que a sexta-feira é forte, que lá tem a corrente de libertação, isso, aquilo. Meu amigo, minha amiga, todo momento é momento para sermos libertos. Quer seja dos nossos temores, quer seja do nosso... Porque a palavra de Deus nos diz, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 7, se não me falha a memória, nos diz o seguinte, que nós, o Senhor colocou em nós o espírito de fortaleza. E não um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, porque o Espírito de Deus em nossa vida, ele nos impulsiona a seguirmos, a vencermos as barreiras. Ele nos impulsiona a fazer se cumprir o que está lá em Isaías 61, a entrarmos nas cadeias, a quebrarmos as cadeias, a entrarmos nas prisões, a libertarmos aqueles que são escravos do pecado. Esse é o papel da igreja, esse é o papel, é o testemunho que o crente realmente deve dar, para que na rua onde ele mora as pessoas possam conhecer ele, não por o que ele fala, mas pelas ações que ele tem feito. E é assim, porque é assim que o diabo respeita você. Não é pelo que você fala, mas é pelo que você vive. Se você é um testemunho verdadeiro, se em sua vida se cumpre 2:20 do livro de Gálatas, ou da carta de Paulo aos Gálatas, né? Que está escrito: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Jesus vive na verdade, aqueles que se dizem igreja, templo do Senhor,
você vai estar cumprindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que almas sejam salvas, que aquele que está preso pelo pecado seja liberto, que aquele que está enfermo seja curado, que aquele que está em depressão receba o verdadeiro sentido da vida. E não há outro senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu ficava dizendo, e eu tive que baixar a cabeça quando ela me falou sobre isso, quando essa amiga minha, esse amor da minha vida aqui, a minha companheira, me falou sobre isso. A gente conversando, tendo uma conversa direta e objetiva, e ela me falou que, infelizmente, o que nos leva hoje é que, na prática, o povo de Deus está se desviando do sentido. É como aquele povo, quando você pega os 2 livros do Velho Testamento, logo depois do Pentateuco, quando você pega o livro de Josué, Josué foi um homem que Deus havia dito a ele no capítulo 1, versículo 9, se esforça que eu te ajudo, ou seja, faça a sua parte porque eu vou fazer a minha. A parte de Deus é que Deus ainda hoje, em pleno século 21, garante a vitória, garante a cura, garante a libertação, garante o milagre para todo aquele que se achega a ele, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amém? Entendeu como é que é o negócio? No livro de Josué nós vemos o quê? O povo de Israel é um povo vitorioso. Já no livro de Juízes, meu Deus, nós já vemos um povo totalmente alienado, um povo desviado da palavra, porque a palavra que Deus havia dito àquele povo, é só você pegar Juízes capítulo 1 e capítulo 2 que você vai ver. Deus havia dito, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e vocês não vão fazer nenhum acerto com aquele povo daquela terra, vocês vão destruir todos eles. Trazendo para os nossos dias, não é que você tenha que matar o seu vizinho, nada disso não, meu irmão, mas é que você tenha que ir de encontro ao pecado. Por que eu vou me meter na vida dos outros? Você se engana se você pensa que você está se metendo na vida dos outros. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, como nos diz Efésios 6. A nossa luta é contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o que é que eu tenho que fazer? Se a luta é assim, é desse jeito, eu tenho que usar o quê? As armas espirituais, gente. É aí que entra o cristão de oração, é aí que entra o cristão de jejum, porque ainda hoje, se você quiser ter vitória, se você quiser ser um vencedor, se você quiser ficar de pé diante das lutas, diante das adversidades, quando vier a tempestade, é preciso você estar alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus nos deixou isso como exemplo. E eu vejo, irmão, a necessidade que nós temos, mas parece que a gente está dormindo, não quer saber, não quer despertar. Então eu não sou contra, eu não sou contra que se faça, como é que se diz, que se faça campanha, ou seja, no sentido, dê o nome que você quiser, mas que a igreja se reúna para orar, que a igreja se reúna para buscar, que a igreja se reúna para glorificar, que a igreja se reúna para aclamar aquele que pode todas as coisas. Porque se a gente ficar, em vez de fazer tudo isso, em vez de nos ajuntarmos para buscarmos a Deus, começarmos a ficar de picuinha um com o outro, porque eu não gosto assim, o que o pastor falou assim, o pastor falou assado, quer que seja o que o pastor tenha falado, a sua obrigação como cristão é ir para dentro da palavra. Em Atos 17 você vê que quando Paulo estava em Bereia e Paulo começou a falar sobre Jesus, como Jesus o prometido, como o desejado, como o Messias, o povo ia para a Escritura para ver, para analisar. Mas por que o povo analisava? Porque aquele povo, que era aquele povo que só tinha o Pentateuco, a lei e os profetas naquela época, tinham sede da verdade. Hoje a gente quer ver as coisas olhando de lado. Não, o pastor falou assim, então tá bom. Não é, gente. É preciso voltar à essência. Esse é o tema de todas as mensagens que eu trago aqui. Porque se a gente tiver conhecimento, vai ser difícil do diabo enganar você. Ele não vai conseguir enganar você, ele não vai conseguir distorcer a palavra para que você acabe pecando. Não porque você, como é que se diz, não porque você quis pecar, mas por falta de conhecimento. E conhecimento é poder em qualquer fase da vida, e aqui mais ainda no sentido espiritual. E conhecereis a verdade, mais uma vez, o que se usa muito em João 8,32, mas na prática estamos muito longe, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, diz mais ainda, verdadeiramente sereis livres. É preciso voltarmos a beber, gente, beber da fonte. Eu não estou pedindo nada a vocês, nada demais. E por que, mais uma vez, Dalben diga, mas você não tem, eu não vou me meter na vida dos outros. Olhe, no livro
ou na Epístola de Tiago, universal, a Igreja de Deus universal, não uma Igreja universal, vou deixar logo bem claro aqui, mas a Igreja Universal de Deus, a Igreja Espiritual de Deus, Tiago 4,17 diz o seguinte, que é para você tomar como base na sua vida: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou você é solução ou você é o problema. Que tipo de crente nós temos sido? Ou nós somos solução, ou nós somos o problema. Que o Senhor possa te orientar mais e mais e abrir os seus olhos, porque no final de tudo isso, a verdade é que Jesus está voltando e a igreja parece que não se despertou para essa realidade. Amém? Fica na paz, que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. E eu peço a você, se puder, nos siga no Facebook ou até mesmo no YouTube, se você quiser. Se não quiser, ao menos nos ajude, compartilhe, se você acredita nessa mensagem, se você acredita nessa palavra de vida e de libertação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.